Terceira grande invasão estrangeira no Brasil, o Brasil holandês. A toque de caixa, candidato já fica esperto nesse bizu. Holandeses invadiram o Brasil, a Holanda nunca. Pois é, tem diferença, Matheus? Tem diferença sim. A Holanda como um país, tá, independente, soberano e autônomo não existia. É sempre importante bater nessa tecla. A Holanda compunha ali, né, com alguns outros países, onde hoje é Luxemburgo, né, os Países Baixos. E dos Países Baixos sairão os holandeses que virão para o Brasil lá em 1630. Opa! Considerar, portanto, o período da União Ibérica. Lembra que a União Ibérica vai funcionar até 1640. Só que aqui a gente tem um detalhe importante. O controle dos holandeses vai se estender mesmo após a restauração portuguesa. A restauração dos Bragança, né, o levante dos Bragança, que recuperou a autonomia de Portugal em 1640, teve de enfrentar ainda, né, um grupo remanescente desses holandeses presentes aqui no Brasil e deu muito trabalho, inclusive, para que a parte ocupada por eles fosse entregue novamente para Portugal. Beleza? Então, vamos no passo a passo que vocês vão conseguir entender melhor. Vamos lá. Os holandeses que invadiram o Brasil e colonizaram algumas áreas, né, ocuparam durante tanto tempo essas terras, eram homens ligados à Companhia das Índias Ocidentais. Essa companhia, ela tem uma origem muito antiga, né? Tal como acontece hoje em dia que as empresas vão mudando de nome com o passar do tempo, aconteceu a mesma coisa com a Companhia das Índias Ocidentais. Se parar para analisar nos registros, ela vai datar do início da década de 1621. Contudo, né, muitos daqueles empresários, daqueles burgueses que formaram esta empresa já eram antigos parceiros dos espanhóis, dos portugueses, no processo ali de refino e distribuição, né, do açúcar e de várias outras especiarias que eram comercializados pelos ibéricos. Quando a empresa se formou, coincidentemente, o controle dos Países Baixos, que era o lugar sede da empresa, passou para o domínio espanhol. Senhores, o rei da Espanha, que já tinha herdado Portugal, também herdou os territórios dos Países Baixos e de todas as suas colônias. Então pensa na potência que se transformou a Espanha. É verdade, e a gente tem sempre que considerar o fato de que os portugueses não tinham condições, né, lá desde 1580, de lutar contra os espanhóis, para manter a sua autonomia, para manter a sua soberania. Lembre que o grosso, né, grande parte das tropas portuguesas foram derrotadas lá no norte da África, na Batalha de Alcácer Quibir, quando Dom Sebastião, o rei português, morreu. Então, qualquer tipo de resistência ao controle espanhol foi dificultado. No caso dos Países Baixos, não. Houve muita resistência ao controle espanhol. Os espanhóis que eram católicos, os Países Baixos já eram um lugar de tendência protestante, principalmente de tendência calvinista. Então, essas diferenças religiosas já eram um fator, né, mais do que forte para justificar, né, para explicar esse atrito constante entre os espanhóis e os holandeses dos Países Baixos. Mas, enfim, outro detalhe importante são as leis diferentes, as regras, né, sociais e políticas diferentes, as taxações diferentes. Houve, e é verdade, uma certa promessa das autoridades espanholas de que nenhum tipo de acordo ou de parceria econômica estabelecido pela Companhia das Índias Ocidentais seria alterada. Não vai haver alteração. O status máximo do governo mudou. São os espanhóis que agora estão governando. Mas, para vocês, as taxas não serão alteradas. Isso vai permanecer em voga até o momento onde a WIC, você sabe, Companhia das Índias Ocidentais, nós já até falamos dela, né? Western Indian Company. Alô, Maria Helena, eu tô falando inglês. Tem que esbanjar meu inglês, não é verdade? A Companhia das Índias Ocidentais pode aparecer no seu concurso como WIC, Western Indian Company, fica sempre esperto para não esquecer desse detalhe. Foi descoberta pelas autoridades espanholas como sendo uma das principais financiadoras de grandes manifestações políticas que aconteciam contra os espanhóis dentro dos Países Baixos. Uma série de atritos políticos, portanto, foi gerado entre os representantes da empresa e as autoridades espanholas. É uma empresa privada. Tudo bem, é uma empresa grande, né? Um conglomerado ali de grandes burgueses, de grandes empresários se uniram para poder formar a empresa. Então existe um capital privado muito forte por trás da WIC,
Companhia das Índias Ocidentais, né? Western Indian Company. Alô, Maria Helena, eu tô falando inglês. Então, senhores, não se esqueçam de que foram esses os atritos, né, que fizeram com que a inimizade das autoridades espanholas para com os homens da UIC surgisse, tá? E para que aquela antiga diretriz, né, que dizia que os negócios da UIC permaneceriam inalterados, fosse rompido. A UIC se tornou uma empresa inimiga e os espanhóis fizeram de tudo para poder falir a empresa. Falir mesmo. Deixa eu te dar um exemplo. Os portos ibéricos todos, portugueses, espanhóis, né, os demais pertencentes aos Países Baixos, foram fechados para a UIC. Não dá mais para comercializar, está proibida a comercialização com esta companhia. A gente sabe que apesar, né, de ser instituído, né, de ser uma lei, uma medida institucional, não dá para fiscalizar todos os portos e todas as ações que são feitas nesses portos. Os espanhóis não conseguiram manter esse controle por completo, o que ainda conseguiu promover um fôlego econômico à UIC. Como toda empresa, se ela para de comercializar, ela não consegue manter o seu superávit, a sua balança comercial fica desfavorável. Ela não consegue adquirir o superávit e entra em déficit, não consegue lucrar e começa a ter prejuízo. Dentro de uma era mercantilista, isso é impossível. Toda empresa privada precisa obrigatoriamente sobreviver, lucrar. E aí a UIC vai ter que reestruturar as suas relações de comércio. Se nós não podemos mais comercializar com os portos ibéricos, será necessário, portanto, começar a produzir aquilo que nós já estamos acostumados a vender, aquilo que nós já estamos acostumados a comercializar. Eu não posso mais pegar o produto que é produzido nas áreas ibéricas e vender. Então, vou começar obrigatoriamente a participar do processo produtivo desses artigos que são vendidos ainda com alto valor de mercado na Europa. Vamos lá, quais eram os principais produtos comercializados na época? As riquezas da América, né, as drogas do sertão. Ouro, claro, açúcar, claro, né, produto com altíssimo valor de mercado, e os escravos, porque todos os outros produtos naturais, todo o setor primário era dependente da mão de obra escrava. Então, começar a se basear, né, com uma atenção maior, com uma dedicação também maior nessas áreas, para conseguir o dinheiro, né, efetivamente para conseguir manter a empresa a partir desses mercados, se tornou algo possível e algo provável. E foi justamente reestruturando as suas estratégias que os holandeses da UIC, né, Companhia das Índias Ocidentais, conseguiram ali ainda mais fôlego financeiro para conseguir sobreviver e manter a empresa funcionando. O que eu quero que vocês entendam é, uma empresa mercantil agora tem de tomar mercados para si. Como que uma empresa faz isso se ela não tem exército? Ela vai ter que formar um corpo militar. Existem hoje em dia empresas de segurança, empresas que prestam serviço para outras grandes empresas. A UIC se tornou uma dessas empresas que precisa de um corpo militar, precisa de um corpo armado, um corpo de proteção. E ela organiza, né, recrutando pessoas da Europa inteira. Você vai encontrar com facilidade muitos alemães dentro da UIC, muitos franceses dentro da UIC, majoritariamente holandeses, muitos belgas dentro da UIC, porque foram recrutados justamente para fazer parte dessa milícia armada que a UIC agora estava organizando. Tudo bem? É comum você ver, por exemplo, em obras cinematográficas, literárias, né? Piratas do Caribe é muito famoso. Companhias mercantis com navios armados, com homens armados, são pagos para isso. Recebem salário privado, beleza? Então era comum para as empresas da época, até para proteger os seus carregamentos, né? Que vinham ali percorrendo grandes rotas transatlânticas, né? Porque não só atlânticos, mas transoceânicos, né? Que cruzavam vários mares. Então é sempre bom você ter isso em mente. A UIC se armou e partiu para tomar esses lugares de produção primária. Muitos portos de escravos na costa da África foram tomados. E o Brasil foi um dos alvos da UIC. Okay? As áreas produtoras do Brasil. Qual, se a gente parar para analisar, né? Não estamos ainda no auge do ouro, você sabe o auge do ouro, 1690 em diante. Aqueles 100 anos ali de boom da produção aurífera. A maior riqueza do Brasil, o principal esteio econômico é a produção açucareira, que é produzida majoritariamente na região Nordeste. Então o Nordeste foi alvo dos homens armados da UIC.
A UIC usou uma estratégia ousada. Se a sede do Brasil é Salvador, né, capital, a sede do governo geral, lembra que o governo geral ainda continua vigorando mesmo durante a União Ibérica, né, a capital tá ali. Nordeste, pô, o Salvador faz parte do Nordeste, que é a região ambicionada. Se eu consigo invadir a região e invadir ao mesmo tempo a capital, eu consigo controlar facilmente todo o território brasileiro. Então, a primeira invasão da UIC foi projetada, né, lá em 1624 para tomar Salvador. E as principais locações da região foram de fato tomadas. O nosso governador-geral na época chegou a ser preso, né, se tornou um prisioneiro dos homens da UIC. Muitos portos de escravos na costa da África também já tinham sido tomados. Só que tem um detalhe, Salvador é a região, é a cidade, né, mais importante do país, por ser a capital, mas é também a melhor guarnecida. Então houve uma resistência dos locais, né, e de pessoas próximas, principalmente alguns que desceram de Pernambuco, que desceram da grande cidade de Olinda na época para proteger a capital, né, muitos portugueses, né, brasileiros já das primeiras gerações também pegaram em armas em defesa do território. Nós podemos destacar a ação, né, do governador Matias de Albuquerque, a ação da milícia dos descalços, o nome já é super sugestivo, né? Aquele que não usa roupa togada, aquele que não tem título de nobreza, os que só têm, né, a força e o ímpeto para lutar pelo território. O título de nobreza não tem. E é importante, o piloto até caiu, para nós não tem problema. E também a expulsão, né, que foi promovida ali de uma forma heróica pela Jornada dos Vassalos. Olha só o nome, Jornada dos Vassalos. Jornada é um processo de longa duração. Pô, beleza, você já conseguiu matar, né? Dos vassalos. Quem é vassalo? Aquele que deve obediência, aquele que deve, né, um compromisso de lealdade. São pessoas ligadas ao governo, são pessoas ligadas à nobreza. Nós sabemos que, na Idade Moderna, quem participa majoritariamente do governo, né, das ações institucionais, são aqueles que possuem títulos de nobreza, que em nome do rei vão promover a defesa do território. Eu tenho locais menos abastados atuando com locais que possuem grandes títulos de nobreza em nome do rei. Aí você se pergunta, nossa, mas que rei? É o rei de Portugal? Lembre que nós estamos no período da União Ibérica, nós estamos falando dos vassalos do rei da Espanha. A Jornada dos Vassalos, ela vai trazer para o Brasil a maior esquadra já enviada ao hemisfério sul naquela época. Foram mais de 50 mil homens e conseguiram, de fato, promover, né, a expulsão dos holandeses, que voltaram para a Europa em frangalhos, ok? E para conseguir recuperar o dinheiro investido nessa primeira invasão e conseguir organizar uma outra, essa assim que fosse mais eficiente, tiveram um audacioso plano, né, criaram, né, para o Caribe para conseguir recuperar esse dinheiro. Que plano foi esse? Anualmente saía um grande carregamento, né, de ouro, de pedras, metais preciosas das colônias espanholas, que seriam direcionadas para a Europa, né, pelas casas de contratação, que era um órgão espanhol que fazia esse transporte. Um grande saque promovido, né, de uma forma corsada, né, através de uma carta de corso. As próprias autoridades da UIC receberam de autoridades políticas essa carta de corso que os espanhóis seguiam. Aí você se pergunta, ué, mas como é que eles tinham acesso às cartas espanholas? Espionagem, senhores, isso sempre existiu entre os países, né, entre as forças armadas e econômicas também. O carregamento de ouro foi assaltado, de metais preciosos, pedras preciosas, foi assaltado pelos homens da UIC, muito dinheiro, né, foi recuperado até que uma nova invasão pudesse ser montada, estruturada e enviada para o Brasil. Essa nova invasão data de 1630, tendo Pernambuco como alvo e não mais Salvador. E aí você pode se perguntar assim, nossa, Salvador foi tirada, né, dos planos dos homens da UIC? Não, porque era capital. Se você quer tomar por completo uma grande área, um grande país numa situação de guerra, toma a capital, né, que a administração, o restante da administração vai ficar prejudicada. Mas eles foram um pouco mais sagazes do ponto de vista econômico. O objetivo da UIC é só um: lucrar. Eu não posso deixar esse objetivo, nesse ponto de lado. Então,
tomando a grande área produtiva do Brasil, o meu lucro estará garantido. Se o lucro está garantido, o superávit da empresa também está. Logo, a balança comercial da UIC se torna sempre favorável, onde o lucro é maior do que o prejuízo. Fato. Beleza? Quais eram as principais áreas ali de Pernambuco? Sem dúvida nenhuma, a cidade de Olinda, né? Capital da província na época. Mas os holandeses escolheram, né, para ser a sede do seu governo ali, o vilarejo, o povoado, na verdade, de Recife, que na época era muito pequeno. E vai ser de Recife, né, onde essa presença holandesa no Brasil vai florescer. Recife vai ser uma cidade projetada, né, construída aos moldes holandeses. Né, quase que uma nova Amsterdã. Os próprios principais administradores da UIC no Brasil, como o caso, né, do João Maurício de Nassau, era construir em Recife uma nova Amsterdã, ok? E ele vai trazer pessoas para fazer isso, a arquitetura de muitos dos lugares é parecida, né, a canalização de determinadas regiões, a construção de determinadas pontes, determinados armazéns, segue o padrão arquitetônico mesmo, tá? Dos holandeses. Se você fizer uma comparação, é uma área bem parecida. Ok? Eu nunca fui ao Nordeste, mas se um dia vocês quiserem ir, por favor, me chamem. Beleza? Seguindo, senhores. O objetivo da empresa era só um: potencializar os seus próprios lucros. Beleza? Outro detalhe, para que isso seja feito, eu preciso melhorar a capacidade produtiva. É a partir daí, a partir da década de 30, que aparece para nós um personagem muito clássico dos concursos, tido por alguns historiadores brasileiros como o melhor político que já existiu na história do Brasil, chamado João Maurício de Nassau. Beleza? O seu governo à frente da UIC, né, ele que era o responsável pelos negócios da UIC no Brasil, se estendeu de 1637 até 1644. Só um momento de administração do Nassau. Você sabe que o controle dos holandeses vai se estender até a década de 50. Só o momento do Nassau já é mais forte, já é maior, né, cronologicamente falando, do que o Brasil francês, lá da França Antártica e da França Equinocial. Então a gente já percebe que a pegada aqui é completamente diferente. Ao contrário do caso, dos dois casos franceses, tanto da França Antártica quanto da França Equinocial, o Brasil holandês ele é fruto direto de um investimento privado de uma grande empresa privada. É a força do capital privado. Não se esqueçam nunca disso. Nassau, alemão, que trabalha numa empresa holandesa, né, sediada lá nos Países Baixos, que veio para o Brasil para conseguir potencializar esses mesmos lucros da UIC. Mas o Nassau é extremamente inteligente. Eu preciso aumentar os lucros. Como é que eu faço isso? Aumentando a capacidade produtiva, aumentando a eficiência e eficácia dos engenhos, melhorando as rotas de escoamento, construindo grandes portos, permitindo que os próprios produtores locais, né, invistam mais, né, com maior dinheiro e melhor, tá? Tanto nos escravos que tem, quanto nos engenhos que tem, quanto nas fazendas que tem. Era necessário para o Nassau, mesmo que tendo como objetivo maior potencializar os lucros da UIC, e investir, né, de uma forma primeira nos próprios produtores nacionais. Então as medidas que o Nassau vai tomar, né, as suas principais ações, foram ações boas para os produtores brasileiros. É curioso nós pensarmos no Nassau como uma grande figura. Nossa, o Nassau foi bom, foi bom, foi bom, foi bom. Foi bom dentro daquele padrão, tá, de plantation que a gente conhece, de monocultura produzida por mão de obra escravas, né, concentrada em grandes latifúndios. Era favorável ao escravismo, era favorável, né, à produção agrária, à manutenção, né, do Brasil agrário, era favorável à hierarquização social, era um apaixonado pelo Brasil, isso é verdade. Nassau dizia que o Brasil era de fato um território edílico, né, pertencente a uma herança direta do Jardim do Éden, né, um território tão bom, onde as próprias sementes da fruta não precisam se proteger. Era uma referência ao caju, uma fruta curiosa, onde a semente fica para fora da fruta. E é uma das várias coisas, né, que fez com que o Nassau de fato se apaixonasse pela terra. A biografia do Nassau é incrível, ele era de fato muito apaixonado pelo Brasil. Mas se a gente parar para analisar, né, com a perspectiva dos concursos,
quais foram as suas principais ações, a gente consegue também perceber que era um sujeito muito astuto do ponto de vista político. Muito fácil de conquistar apoiadores. Olha só. Perdão da dívida dos produtores locais. A dívida era com os bancos ibéricos. Nós não somos parceiro dos ibéricos. O dinheiro que vocês injetam nas instituições deles, não façam mais isso. Tá? Peguem esse dinheiro e injetem na produção de vocês. Outro detalhe, precisa de dinheiro para aumentar a sua capacidade produtiva? Eu forneço. Ah, e da onde está saindo tanto dinheiro assim do Nassau? Lembra que ele é funcionário da UIC. A própria UIC vai se tornar credora dos produtores brasileiros. Outro detalhe, a anulação da Inquisição Católica, perseguição para todos aqueles que não fossem católicos. Se eu anulo a Inquisição, automaticamente eu trago para o Brasil pela primeira vez, né, no pós-início da colonização, a liberdade religiosa. Sabe em que momento essa liberdade religiosa vai voltar para o nosso país de uma forma, né, majoritária? Unânime, só na proclamação da República. Tudo bem, a liberdade religiosa, a anulação da Inquisição, né, a não perseguição de judeus, muitos judeus, inclusive no Brasil, que viviam como cristãos novos, migraram para as áreas controladas pelo UIC, migraram para Pernambuco, porque lá eles podiam exercer a sua religião sem ser perseguidos. Tudo bem? Praticar, né, livremente a sua fé sem ser perseguidos, sem ser mortos, sem ser julgados. O tribunal da Inquisição era um tribunal violento. A liberdade funcionou para os locais, né, dominados pelo UIC. E só na República que o Estado se tornará laico. E aí a liberdade religiosa, né, alcançará todos os pontos do país. Beleza? Então olha como as ações do Nassau, bem ou mal, eram algo bem inovadores para a época. Tudo bem, eu falo aqui, né, do ponto de vista religioso de uma forma ótima, mas eu estou mantendo a escravidão ao mesmo tempo. Então, né, sem fazer aqui julgamentos daquilo que foi feito no passado. A gente não pode julgar o passado com os olhos do presente, beleza? Mas sempre façam um contraponto. Tem um detalhe, apesar de ser a favor da ruralização do território, né, dos espaços, a favor da escravização dos africanos, índios e tudo mais, questão nenhuma, bisu máximo pra você, questão nenhuma falar mal de Nassau. Nenhum concurso, não importa quantos concursos você vai fazer na sua vida, nenhum concurso de história fala mal de Nassau. Sempre que você ver o nome dele, numa referência textual, numa charge, numa imagem, no mapa, às vezes tem a assinatura dele ali, sempre falando bem, vangloriando as suas ações, beleza? E por fim, vale a pena destacar a modernização dos setores produtivos, construção de novas pontes, estradas, armazéns, engenhos, né, portos, navios, a urbanização de Recife, que era o centro da administração holandesa, ok? A modernização de várias outras cidades, né? O controle dos holandeses sai de Pernambuco, alcança o Rio Grande do Norte, alcança a Paraíba, rumo em direção à Bahia, né? Vai aumentando, vai estendendo conforme o passar do tempo. E claro, os brasileiros estão apoiando em muito as ações do Nassau. A questão vai perguntar, né, se as ações praticadas pelo Nassau aqui agradaram ou desagradaram os brasileiros, os locais. Sempre, não esquece, questão não fala mal de Nassau. Você sempre vai dizer que a administração nassauviana foi bom para os brasileiros, fez com que os setores produtivos aquecessem ainda mais a sua produção, fez com que os brasileiros ganhassem mais dinheiro. Mas não se esqueça, tudo isso que está sendo feito pelo Nassau está sendo caro. E da onde está vindo esse dinheiro? Da UIC. Pois é, o que acontece com funcionários de uma empresa privada quando ele não dá mais lucro e gera prejuízo? O sujeito é demitido. O Nassau não foi demitido. Ele, na verdade, ele foi transferido da administração da empresa do Brasil, ele sai, né, da frente da administração da empresa no Brasil e volta para a Europa. Ele não foi morto, ele não foi perseguido, não foi nem demitido, ele só foi transferido de setor. Sai do Brasil, não vem mais para o Brasil. Só que aí tem um detalhe, senhores. Os administradores posteriores a Nassau não vão querer cometer o mesmo erro. Se Nassau abriu muito, né, investimentos, muitas frentes de dinheiro para os nacionais, aqueles que o sucederem vão querer recuperar esse dinheiro. E a gente vai começar a ter problema. Porque enquanto o brasileiro estiver sendo, né, ali acostumado
a pegar empréstimos com facilidades, a pagar sem perder de vista, né? Enquanto as ações dos holandeses forem boas para os brasileiros, ok, a União Ibérica acabou, mas é ótimo permanecer com o Nassau. O problema é quando os outros administradores assumirem e quiserem cobrar esse dinheiro investido. Aí a gente vai começar a ter problema. Fica sempre muito esperto.